Mas nós vamos entrar numa série de exposições, cujo tema é Boas Novas para a Família. Boas Novas para a Família. Nessa série de exposições, nós iremos abordar alguns textos da Escritura e nós iremos trabalhar a ideia de que Deus ele tem um plano. E esse plano se chama Evangelho. E Evangelho significa boa notícia, né? Mas o Evangelho, a dinâmica do Evangelho, tem em si mesma a ideia de que nós precisamos refletir sobre várias áreas, ou todas as áreas da vida. Porque o Evangelho é aplicável a todas as áreas da nossa vida. Por isso que o tema, dessa série de exposições é Boa Nova ou Boas Novas para a Família. Porque o Evangelho precisa ser aplicado à família. A boa nova de redenção em Cristo Jesus também dá esperança para os filhos de um casamento. Dá esperança para um casamento, dá esperança para o homem que é marido, dá esperança para a mulher que é esposa. Porque o Evangelho, ele é a boa notícia para o homem em todas as esferas da vida, inclusive o casamento. Dando essa perspectiva, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Texto difícil da palavra de Deus, mas um texto primordial para nós. Gênesis capítulo 2, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o versículo de número 25. Aqueles que acharem melhor acompanhar aqui, por favor. Estamos munidos aí de tecnologia. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nossa exposição vai até o versículo 23 hoje. E eu quero começar abordando então, ou continuando a pequena introdução que eu acabei de fazer, lembrando que o Evangelho também diz respeito à transformação da família. Porque se o homem, como humanidade, pecou, e o homem vive, prioritariamente
a humanidade ela se organiza em torno de uma família, significa que a boa notícia também do Evangelho é para a família. Como Deus restaura famílias em Cristo Jesus. Com base nisso, nós vemos que o casamento ele é um projeto do próprio Deus. É Deus quem estabeleceu a família. É o próprio Deus que estabeleceu uma pequena comunidade. Uma comunidade que foi criada para honrá-lo e obedecê-lo. E essa comunidade é dinâmica. Essa comunidade, ela se entrelaça em dois papéis que são divididos por dois seres humanos. Homem e mulher. No livro dos autores, que aliás escreveram esse livro, um casal que escreveu esse livro que eu vou dizer agora juntos, o Tim e a Kate Keller, cujo livro que eles escreveram foi O Significado do Casamento. Eu recomendo que você compre e leia, é muito bom. A parte que a esposa escreve, ela conta uma história para ilustrar o modo como nem sempre os papéis do homem e da mulher são exatamente definidos por aquilo que a gente conhece hoje como família tradicional. O que eu quero dizer com isso? Antigamente nós ouvíamos, não, a mulher deve lavar a louça, limpar a casa, e o homem deve trabalhar para prover para a sua família. Em certo sentido isso é verdade, mas não significa que o homem não deve varrer a casa e cuidar da roupa. E também não significa que a mulher, quando necessário, não deve trabalhar de maneira nenhuma. Kate Keller, esposa do Tim, um grande teólogo já falecido, infelizmente, ela relata que quando seu esposo começou, ele foi professor num grande seminário de teologia, lá no Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos. Ela relata que quando ele começou a trabalhar lá, eles perceberam que o que ele ganharia não daria para pagar as contas de casa. Então surgiu um grande problema, porque eles já tinham filhos. E o problema é que agora eles iriam ficar endividados, se a Kate, então, não tivesse que arrumar um trabalho. Então, Kate conseguiu arrumar um trabalho numa editora de livros. E ela, então, tinha o tempo mais programado com relação ao trabalho, quando ela começou a trabalhar. E o Tim Keller, ele tinha o tempo mais flexível no seu trabalho de professor, no seminário. E aí ela lembra que ela teve que, como auxiliadora, ajudar o seu marido a cumprir o propósito dele como esposo. Olha que interessante. Como ela ajudou? Tendo que arrumar um emprego, tendo que trabalhar. Foi essa forma que ela encontrou, ou foi a forma necessária para que o seu marido pudesse cumprir o seu propósito como marido. E os filhos, como fica? Tim agora que deveria passar na escola para pegar os filhos. Era o Tim que deveria agora nas férias cuidar por um período maior de tempo. Por quê? Porque a sua esposa não estava cumprindo o seu propósito? Não, porque ela estava cumprindo o seu propósito de auxiliadora, que era ajudar o marido quando lhe faltava oportunidade de cumprir o seu propósito sozinho. E ela diz assim, ela conclui essa história dizendo assim: alguém de fora que olhasse para o nosso casamento poderia concluir que estava ocorrendo uma inversão de papéis ou, no mínimo, uma negação dos papéis do homem e da mulher. Muito pelo contrário, embora os detalhes superficiais de quem fazia o que tivessem mudado, eu continuava a contribuir com os meus dons como a ajudadora forte de Tim, possibilitando que ele então pudesse lecionar, trabalhar e cumprir o seu papel como líder do seu lar, como cabeça da família. O propósito de Deus, então, com esse exemplo, essa história, o propósito de Deus para a família começa
na união sinérgica entre marido e mulher. Sem marido e mulher não há filhos. Sem marido e mulher não há netos, não há geração. Então o evangelho começa ou deve começar também para o benefício do homem e da mulher. E é claro que nessa série de sermões nós iremos falar sobre os filhos, nós iremos falar sobre o papel dos avós. Nós iremos falar sobre uma das necessidades mais gritantes para nós, que é a conversão dos maridos ou conversão das esposas. Nós iremos falar sobre tudo isso, mas nós precisamos ter uma noção correta do que é o casamento primeiramente. O propósito de Deus para a família é que no esforço de muitos dentro de seus diferentes dons, a família possa ser uma comunidade que honre e glorifique a Deus. E nisso há alegria e florescimento espiritual. Mas só o Evangelho pode fazer com que isso seja possível. Só o Evangelho pode fazer com que isso se torne uma realidade nas nossas famílias. E Gênesis 2, o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai nos ensinar qual é o propósito de Deus para o casamento. Ou seja, e aqui vai o primeiro ponto, ou o ponto de hoje, o tema dessa exposição. As boas notícias de Deus para o seu casamento é que Ele projetou o seu casamento para a harmonia. Não é para a desgraça, é para a harmonia. Foi assim que Deus projetou. Nós precisamos, antes de falar exatamente sobre o que Deus pode fazer, nós precisamos entender o propósito dele para o casamento. O propósito para o casamento é que o casal viva em harmonia, para que da harmonia, então, haja a glória de Deus e a alegria da família. E não é assim que Deus, o próprio Deus planeja? Olha o versículo 18. Versículo 18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa? Deus está constatando que Adão, sozinho no jardim, está incompleto. Aí você vai dizer, então Deus cria coisas imperfeitas? Não, o texto está dizendo que a ideia do texto é dizer que Adão estava incompleto, não imperfeito. É diferente. Estar incompleto, estar imperfeito. Não é bom que o homem esteja só. O que Deus está constatando aqui é que o homem ele está incompleto, não imperfeito. E a partir disso, então, Deus elabora um plano para o modelo de humanidade. Adão é aquilo que a gente chama em teologia de arquétipo. Adão é um modelo. Que quando a gente olha para esse modelo de Adão e Eva, a gente precisa então entender que aquele é o padrão. Não, essa história não está aqui só para ser contada para outra finalidade. Adão e Eva é um arquétipo, é um modelo para a gente, para o casamento. Então, Deus constata, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Idônea quer dizer da mesma natureza, uma ajudadora que seja da mesma natureza que ele. Então, Deus vai tecer um plano. O plano de Deus é fazer alguém que seja da mesma natureza que Adão, pois só havia Adão ali, de ser humano. Uma pessoa da mesma natureza que Adão, que pudesse lhe ajudar, que pudesse lhe auxiliar, que pudesse completar aquilo que faltava em Adão. Essa é a lógica do verso 18, quando Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
No verso 19, Deus então começa a executar o seu plano. Ele forma, conforme a descrição que você está acompanhando aí, ele forma os seres viventes da terra. E aí ele comissiona Adão para nomeá-los. Nós vemos aqui o mais interessante, olha como que Deus é. Deus constata a necessidade de Adão. Adão precisa de uma auxiliadora idônea. Mas por que Deus não dá uma auxiliadora idônea para ele naquele exato momento em que ele constatou isso? Por que Deus coloca Adão para trabalhar primeiro? Porque o que Adão vai fazer agora é trabalhar. Deus cria os animais do céu e da terra e fala: Adão, vai lá. O seu papel é de definir a criação. É de olhar para a realidade que acabou de ser criada e defini-la. E dar significado para ela. E dar propósito para ela. Esse é seu trabalho, vai lá e faça isso. Por que Deus faz isso? Ué, o texto vai dizer o porquê. O contexto, então, desse trabalho de definição de Adão, da criação, é o meio pelo qual o homem descobre que não havia ninguém como ele. O texto do verso 20 diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Aí Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, narra: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então imagine você que Adão, ele está no seu trabalho de nomear a criação, de dar significado na criação. E Adão começa a olhar que existe um padrão na criação. E o padrão da criação é o mesmo padrão dos seres humanos. Qual é? Macho e fêmea. Adão começa a olhar e começa a dar os nomes. Mas peraí, tem alguém que auxilia o outro ali? É isso que dá a entender. Por quê? Porque Moisés está dizendo assim: todavia, ou seja, Adão está trabalhando, dando nome para a criação dele. Daí Moisés para e fala assim: todavia, para Adão não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha, existe aqui um contraste. Para Adão não tinha auxiliadora que lhe fosse idônea. Como quem diz assim: mas para o resto da criação há. Então qual é o plano de Deus? Adão, ele mesmo, eu já sei disso. Adão vai descobrir sozinho que ele precisa de alguém que lhe complete. Ele precisa de alguém que, no trabalho que eu dei para ele, de me servir, de trabalhar e de viver, ele precisa de ajuda. Mas não é qualquer ajuda. Ele precisa de alguém que lhe corresponda. O que é o corresponder? É como se você olhasse no espelho. Alguém da mesma natureza que Adão. O mais interessante disso, por exemplo, uma explicação ou uma tradução mais literal para o versículo 20. Todavia, para o homem não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Uma tradução mais literal seria a seguinte: não se achava uma auxiliadora da mesma natureza, ou não se achava uma auxiliadora que lhe correspondesse. Havia na natureza auxílio entre os animais. Nenhuma ali era parecida com Adão. Adão achou estranho isso. Para ele não havia. Adão, então, ele sente a necessidade de alguém que lhe auxiliasse, mas que fosse da mesma natureza que ele. Um outro ser humano.
O autor Bruce Waltke, o autor norte-americano, em seu comentário de Gênesis, ele disse assim: porque Deus determina que não é bom que Adão esteja sozinho e então lhe dá animais. Por que ele faz isso? Não deveria, o autor pergunta, não deveria ter lhe dado primeiramente a mulher? E ele segue: de fato, Adão não deve compreender que não é bom viver sozinho, antes que esbanje o seu dom mais precioso em algo que não há como apreciar. Deus espera que Adão esteja preparado para apreciar a dádiva da mulher. Deus executa o seu plano e ele continua. Deus faz com que Adão, então, durma um sono pesado e de uma das suas costelas transforma em uma mulher. E a partir, então, da necessidade de Adão, Deus cria alguém da mesma natureza e que o complete. O mais interessante, meus irmãos, infelizmente eu não tenho um slide para mostrar, mas o mais interessante é que Moisés, ou o próprio Deus criou assim, é que na língua hebraica ou no aramaico, que é a língua original em que a Bíblia foi escrita, a palavra para se referir, ou a palavra traduzida para nós como homem, na língua original em que a Bíblia foi escrita, se pronuncia assim, ó, ish. Ish é o equivalente à palavra homem. E a palavra mulher, como é que se pronuncia? Ishá. Por quê? Porque o autor bíblico, ele quer mostrar que até no nome dos dois há complemento. Porque Ishá tem um sufixo aí. Tem um sufixo em Ishá. Homem é Ish, mulher é Ishá. Para mostrar que a mulher foi criada para complementar o homem. Qual é a constatação que se dá? Que homens e mulheres são da mesma natureza. Mas homens e mulheres são diferentes, não são iguais. São diferentes. Porque para que eles possam se complementar, eles precisam ser diferentes. Eles precisam ter papéis diferentes. Isso é uma verdade da Escritura. Ou seja, Deus formou do lado de Adão, da sua costela, alguém da mesma natureza que ele. A parte, Deus formou então a parte que poderia lhe auxiliar. Então, com esse entendimento, fica claro agora o poema que Adão faz. Após Deus levar a mulher até ele, ele exalta lá no versículo 23. Ele exalta exatamente a natureza da sua auxiliadora. Havia muitas auxiliadoras entre a criação, nenhuma correspondia a Adão. Agora ele está exaltando a natureza da sua auxiliadora. Ele diz assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa sim é da mesma natureza do que eu. E o que isso significa, meus irmãos? Que aqui está o modelo para o casamento. Adão, como modelo de família, criado por Deus, ele começa estabelecendo o padrão. E o padrão começa com a verdade de que Deus delegou ao homem a missão de reger o mundo criado por ele. É aqui que começa essa questão. Lá no versículo 17 do capítulo 2, Deus faz uma aliança com Adão, antes da mulher ser criada. Ele fala: no dia em que você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Mas se você me obedecer, você vai viver. Ou seja,
Deus faz então que o modelo de família comece com um primeiro padrão. Qual é? O homem é o líder, o homem é o cabeça da aliança, do relacionamento entre o homem e a mulher, o homem é o líder. O que demonstra, mais uma vez, que o homem é o líder, é que quem é a auxiliadora? É a mulher. Deus provê a mulher para auxiliar o homem, para que naquilo que falta no homem, a mulher o complete. Mas o engraçado é que Deus também é mencionado como o auxílio de Israel. A mesma palavra para auxiliadora lá no Salmo 72, Deus é o auxílio do seu povo, é a mesma palavra para auxiliadora em Gênesis. A mulher não é inferior. A mulher tem um papel diferente. Ela auxilia. O homem lidera, a mulher auxilia. O homem lidera, a mulher auxilia. Essa é a dinâmica que Deus criou. Esse é o propósito e o padrão. Qual é a relação que isso tem com o Evangelho? Adão é um modelo de marido líder que Deus planejou para o homem, que Deus planejou para cada marido. E esse modelo de marido líder imita Cristo. Porque mais tarde, na história da redenção, nós vemos Jesus, que é líder e que é noivo da igreja. E que o noivo Deus líder que é, faz para a igreja? Abusa dela? Não. Segundo João 13, 14 e 16, Jesus lava os pés dos seus discípulos. O modelo de marido, de líder, servo, é esse. É aquele, então, que lidera pelo exemplo, como Jesus. Como Jesus. Jesus mostrou que a liderança que Deus criou no Éden é uma liderança de exemplo, onde o marido vai na frente para dar o exemplo, para fazer o que deve ser feito e a sua esposa o acompanhar. Isso, inclusive, no casamento. Ou seja, o marido líder, o modelo de marido líder é um modelo de marido servo. Do marido que se sacrifica em prol do seu casamento. Deus, ele cria então a natureza humana para funcionar perfeitamente dentro do casamento. Portanto, Eva, ela é criada a partir de Adão, porque o homem sente a necessidade de uma da mesma natureza, e ao mesmo tempo que ele precisa de alguém diferente dele. Porque o homem não sentiria necessidade se ele conseguisse fazer tudo. Ele sente necessidade justamente porque nele lhe falta. E esse é o propósito do casamento. A mulher ser o complemento. Não no sentido de que ela é secundária ou de que o seu papel é secundário. Mas no sentido de que quando faltar forças em Adão, sobra forças na mulher. É nesse sentido. Deus, então, supre as necessidades, ou a necessidade de Adão. Deus, então, provê para Adão uma auxiliadora, aquilo que a Kate Keller vai chamar de uma ajudadora forte. Esse é o modelo. Os maridos são líder-servos. E as mulheres, no que falta nos maridos, ela supre com força que lhe sobra. Nesse padrão, os dois então cumprem o propósito de viverem juntos no mundo de Deus,
cumprindo funções diferentes, é verdade, mas funções que se complementam, como uma engrenagem. Esse é o modelo desenhado por Deus. Mas aqui está a boa nova, meu irmão. Por que esse é o modelo que nós devemos seguir? Porque é exatamente esse modelo que glorifica a Deus. Por que é esse modelo que glorifica a Deus? Por que crente não é feminista? Por que homem não é machista? Por que nós temos uma visão complementar do casamento? Porque é exatamente esse o modelo de relacionamento da Trindade. Jesus é inferior ao Pai, meus irmãos? Por favor, ele é inferior? Jesus é inferior ao Pai? Sim ou não? Não. Mas Filipenses 2, versículo 8, diz que Cristo, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente. Obediente a quem? A Deus Pai. Até a morte, e morte de cruz. Jesus é inferior ao Pai? Não. Mas para agradar o Pai, ele obedece o Pai sem reservas. A mulher é inferior ao homem? Não. Mas ela se submete como auxiliadora do seu marido. Ela é inferior ao homem? Não. Mas não termina por aí, tá? Tem o versículo 9 de Filipenses. Filipenses 2, 9. O filho se humilha, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E o versículo 9 diz assim, meus irmãos: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, o pai aceita o presente que o filho lhe dá. Mas depois que ele aceita o presente de um filho obediente, Deus Pai, na relação de amor infinito, exalta o seu Filho, Jesus Cristo. Porque o amor da Trindade é assim. Um se doa pelo outro. Um se doa, um se entrega pelo outro. Um ama o outro de forma perfeita. Porque Deus não criou o casamento longe do modelo do que Ele é. Por que isso me emociona? Porque os casamentos estão sendo destruídos pela autonomia humana. Porque a mulher quer ser mais do que o homem. Porque o homem não respeita a mulher. E se isso está desordenado, nós não glorificamos a Trindade que nos criou para ser parecidos com Ele no casamento. Porque as nossas famílias, os casamentos dessa comunidade não têm refletido o propósito do Evangelho para o casamento, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Deus, é olhar para o casamento e dizer: qual é a vontade do Senhor para nós, para mim, para o meu esposo, para mim, para minha esposa? É ser mais parecido com a Trindade bela e santa. Nessa relação entre as pessoas da Trindade, cada um deseja agradar o outro, cada um deseja exaltar o outro. Amor e honra são oferecidos e aceitos e oferecidos novamente. E aí nesse livro, O Significado do Casamento, Tim Keller termina dizendo o seguinte: o plano de Deus para duas pessoas casadas envolve acolhimento e alteridade. O que é alteridade? É valorização da diferença. Por que os casamentos estão destruídos? Porque o homem acha que a mulher deve fazer o que ele quer e a mulher acha que ele deve fazer o que ela quer.
Mas no propósito de Deus para o casamento, o homem reconhece que a mulher deve lhe submeter e ele não deve ser um líder abusivo, mas um líder servo. E a mulher, no casamento dos propósitos de Deus, reconhece que o homem é um líder e que ele conduz essa relação. E ela se submete a ele, a esse líder servo. Ou seja, ambos valorizam a diferença um do outro. Esse é o propósito de Deus. E ele continua. Casamento envolve o acolhimento da alteridade a fim de haver união. União, só assim a união. E ele lembra que mesmo o casamento nesse nível pequeno, ele vai refletir a glória trinitária, a glória do próprio Deus. Não é assim? Né? Dois polos diferentes, um negativo e um positivo, não é o que faz o mundo girar? Não tem polo sul e polo norte? Polos diferentes é que faz o mundo rodar. O propósito de Deus para o casamento é a mesma coisa. O autor termina dizendo, no fim das contas, acolher o outro, acolher o diferente, de fato é o que faz o mundo girar. Meus irmãos, para terminar, a boa notícia é que Jesus morreu na cruz para que as famílias pudessem viver como Ele vive com o Pai e com o Espírito. E Ele quer transformar o seu lar na imagem e semelhança dele a partir da cruz. O homens, servos de Jesus Cristo, você está pronto para viver o Evangelho sendo um marido servo? Sendo um líder servo? Você está pronto para transformar o seu casamento segundo a imagem e semelhança da Trindade? Mulher, serva de Deus, você está pronta para viver um tempo de transformação no seu casamento? Transformação que começa pelo seu coração, assumindo a missão como auxiliadora submissa. Principalmente para as nossas irmãs cujos esposos não são cristãos. Você está pronta para assumir essa missão? Missão que é dada pelo próprio Cristo Jesus. E que nos ensina a viver o Evangelho voltado para o casamento. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor Deus, nesse tempo nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que esse sermão faça com que a gente possa refletir sobre os papéis do casamento. Não só, Senhor Deus, para aqueles cônjuges que são crentes, mas como aquelas irmãs e irmãos que nós temos aqui, Senhor Deus, que tem grandes dificuldades com relação, Senhor Deus, a ter cônjuge que ainda não vieram para Cristo. Como, Senhor Deus, viver o Evangelho nessas circunstâncias? O propósito é o mesmo para todos. Que o Evangelho transforme a família, não importa o contexto. Que o Evangelho reflita a glória da Trindade. E que nós possamos, Senhor Deus, no tempo do Senhor, Pai, viver com famílias aqui, cujos cônjuges, Senhor Deus, vivam para a sua glória, vivam e reflitam a Trindade Santa, com casamentos saudáveis e felizes, para a glória do Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos.